bênção que você está conosco. Então, hoje nós vamos começar uma série de estudos bíblicos, por sugestão do nosso irmão Kleber, que está presente aqui, a série A Verdade Sobre. A Verdade Sobre. Então, durante alguns domingos de manhã, nós vamos estudar aqui a verdade sobre vários temas. Vários e vários temas. E eu acho que você vai gostar muito, porque nós vamos esclarecer pela Bíblia a verdade sobre muitas coisas que estão aí para serem entendidas. Inclusive, várias dessas coisas são erradas, as pessoas erram, mentem, enganam, falam errado, ensinam errado, praticam errado. E eu vou começar hoje sobre a verdade sobre a verdade. Qual é a verdade sobre a verdade? Então, nós vamos começar aqui na Bíblia. Eu estou com um probleminha que eu não tive tempo de colecionar os versículos. Usei aqui a minha memória para fazer esse estudo. Tive um dia muito atarefado ontem, então não tive tempo de buscar os versículos. Então, à medida que eu for falando, se algum irmão ou irmã tiver aí o seu celular que acha versículo, porque eu vou usar aqui o velho método pré-histórico da chave bíblica, né? Vocês estão vendo, né? Que eu gosto muito, viu? Eu sou muito, vi com lado a papel ainda, viu, irmão? Eu sou, assim, não tão moderno assim, eu gosto bastante de papel, escrever, não só digitar. A Pilatos fez essa pergunta, vocês se lembram? Foi ali, antes um pouquinho da crucificação, qual dos 4 evangelhos está mesmo? Quando Pilatos perguntou para Jesus qual é a verdade? Quem se lembra? Nós estamos numa classe de escola bíblica, né? Então pode falar, que não é um culto agora não, agora virou aula. Então pode falar, pode levantar a mão e falar, pastor isso, pastor aquilo, pode perguntar, pode observar. Apesar de que eu estou no púlpito, parece que é pregação, mas agora é classe, tá bom? Eu só não desço porque a câmera nossa não vai pegar tão de frente, e também porque algumas pessoas não vão me ver muito bem, por isso que eu permaneço aqui. Mas onde está aquele versículo da Bíblia em que Pilatos perguntou para Jesus qual é a verdade? Vocês lembram disso? Pode ser João? Será que está em João? Pode ser, né? João 19 é a conversa de Jesus, registra a conversa de Jesus com Pilatos. Deixa eu ver aqui na Bíblia. Abra sua Bíblia lá em João 19. Vê se você acha aí onde Pilatos pergunta, o que é a verdade? Eu não sei se nos outros evangelhos tem o relato da conversa de Pilatos com Jesus. Pode ser João 18 também. João 18, 38. 18, 38, eu acho, não? 19? João 18, 19? João 18, 38. João 18, 38. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Por que Pilatos fez essa pergunta? Olha no versículo 37. Então lhe disse Pilatos para Jesus, logo, tu és rei? Isso. Perguntou Pilatos, que é a verdade? Veja o versículo 37. 18, 37. Pilatos perguntou para Jesus, então você é rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Aí Pilatos perguntou, o que é a verdade? Deixa eu contar para vocês uma história, uma experiência que eu tive, uma história verdadeira que eu tive com uma pessoa na UFLA. Como vocês sabem, na UFLA tem muitas pessoas de partidos de esquerda. Eu não sou nem de direita nem de esquerda, viu, irmão? Nem do centro-direita, nem do centro-esquerda, etc. Eu sou do alto. Você também. A Bíblia fala, nós somos do alto, onde Cristo vive. Então, essas posições, elas são posições aqui na terra. Não está errado ter uma posição política, desde que a gente não peque, né? Só que as posições políticas, elas são posições do reino dos homens, né? Não estou aqui dizendo que está errado a gente ter uma posição política, nem que está errado existir opiniões políticas e
ações, posições políticas. Só estou dizendo que o cristão ele não pode esquecer que ele não está preso apenas nessa dimensão terrena, e nem é essa dimensão terrena que o define. O que nos define é a dimensão celestial. A Bíblia diz isso, nós somos do alto, né? Nós somos do alto. Então, às vezes, a gente concorda com algumas coisas da esquerda, às vezes a gente concorda com algumas coisas da direita, em função daquilo que nos dirige, que é o alto. Então, por exemplo, eu sou muito favorável a essa tese do pessoal de esquerda de proteger as pessoas mais vulneráveis. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Os governos, né, humanos, em todos os níveis, eles devem se preocupar com os vulneráveis, os abandonados, os desprezados. Então, deve haver, sim, na minha opinião, políticas públicas para cuidar do necessitado, do vulnerável, do fragilizado. Isso é uma tese muito clara do pessoal da esquerda, e eu acho que eles estão certos. Mas eu concordo com eles, não é porque eu sou de esquerda. Quantos entendem isso? Eu concordo com eles porque isso é de Deus. Deus se preocupa com os vulneráveis, com os fragilizados, com os desgraçados. Ele, inclusive, dá na sua lei vários dispositivos para que a gente cuide do necessitado. Tanto no Antigo quanto no Velho Testamento. Então, quando eu falo, olha, eu concordo com essa política pública de cuidado com as pessoas necessitadas, eu não sou de esquerda por isso. Da mesma forma, eu concordo com o pessoal de direita, quando protege a família, os valores da família, o direito à propriedade privada, a meritocracia, etc., etc. Concordo também, mas eu não sou de direita por isso. Eu não sou uma pessoa que vou brigar com o pessoal de esquerda, vou odiar o pessoal de esquerda, vou concordar com tudo que o político de direita fala. Tem coisas que o político de direita fala que eu não concordo, não é porque eu sou de esquerda, é porque eu sou do alto. Todas as coisas eu avalio pelo padrão bíblico, né? Isso significa cosmovisão bíblica, ter uma mente bíblica. A gente analisa tudo pela Bíblia. Então, eu vou contar essa história desse meu amigo lá na UFLA, que é de esquerda, muito de esquerda, militante de um partido de esquerda, do PSOL. Ele era do PT, aí achou o PT muito fraco nas posições, passou para o PSOL. Então, um dia conversando com ele, esse amigo, né, colega da UFLA, professor lá, ele é de família presbiteriana, inclusive, os pais são presbiterianos, ele foi presbiteriano até uma certa idade, aí abandonou a igreja, se tornou ateu, hoje ele é ateu, se diz ateu, e é desse partido. E conversando com ele, né, a respeito da vida, das coisas políticas, eu comecei a falar para ele sobre a verdade. Olha, a verdade do Evangelho, a verdade da Bíblia. Aí ele se virou para mim e fez a mesma pergunta do Pilatos. Eu fiquei até impressionado, falei assim, ué, a mesma coisa que o Pilatos perguntou. Ele me perguntou assim, o que é a verdade, Marcelo? O que é a verdade? Como quem diz, você está falando tudo isso aí, mas por que você acha que isso aí é verdade? Aí ele me deu uma resposta, ele fez a pergunta e ele mesmo respondeu. E isso, para mim, é extremamente importante entender, porque o mundo funciona desse jeito que ele falou. Ele falou assim, a verdade é unicamente o que a gente concorda. Só isso e mais nada. Verdade é o que a gente concordar. Se eu e você concordarmos que a pessoa pode roubar desde que ele faça o bem aos outros, então passou a ser verdade que você pode roubar porque você faz bem aos outros. A corrupção é justificada pela ação política que traz um benefício social. E ele disse assim, se nós concordarmos nisso, isso passa a ser verdade. Se eu e você concordarmos que não existiu o Holocausto, por exemplo, se a gente disser não existe o Holocausto e começarmos a falar isto e a concordarmos nisso, pronto, o Holocausto deixou de existir. Isso é extremamente revelador, porque mostra como o homem hoje moderno pensa, principalmente o homem sem Cristo, né? A mulher e o homem sem Cristo. Eles não estão preocupados com a realidade das coisas, o que importa é apenas as narrativas. O que importa são as narrativas. Se você estiver falando algo que mais pessoas estão concordando, mesmo que aquilo seja um absurdo, pelo fato de haver um grupo de pessoas concordando, aquilo passa a ser a verdade. Quantos estão entendendo a força dessa expressão? O como ela é fortíssima.
Ou seja, ele quis dizer o seguinte: não existe a verdade. É isso que ele me disse, não existe a verdade, existe apenas o que a gente concorda. Estão entendendo? Então, se a gente concordar que um homem pode ter 5 mulheres, então passa a ser verdade como pode ter 5 mulheres. Ou se concordarmos que uma mulher pode ter 5 homens, desde que concordemos, passa a ser verdade que a mulher pode ter 5 homens, 5 maridos, ao mesmo tempo. Se a gente concordar que a pedofilia não é errado, passa a ser verdade que a pedofilia não é errada, inclusive entre pais e filhos. É isso que ele me disse. Então isso foi extremamente revelador, porque mostrou para mim como que o mundo pensa. Provavelmente era a mesma coisa que Pilatos pensava. Isso aí não é agora, né? Não foi o militante de esquerda que inventou isso. Isso aí já existe desde a queda. Desde a queda. Babilônia foi construída assim. O reino do homem é construído em cima disso. É em cima de concordâncias, narrativas. A verdade é relativizada, a verdade não existe mais fora do homem, ela existe só dentro do homem e dentro daquilo que eles concordam. Mas Jesus deu uma resposta sobre a verdade, João 17, 17. Ele não respondeu aqui nesse momento, né? Jesus não respondeu aqui. Pilatos perguntou qual era a verdade, Jesus não respondeu para ele. Aliás, você já notou que Jesus não responde certas perguntas de certas pessoas? Por que será? Alguém pode dizer, não era a hora. Sim, não era a hora dele ficar ali conversando com Pilatos sobre a verdade. Ele estava todo machucado, prestes a ser morto. Pilatos fez a pergunta provavelmente para não ouvir resposta alguma, por isso que Jesus não lhe deu resposta. Mas talvez também, e talvez seja a verdade mais profunda, é que não adianta jogar pérolas aos porcos. Você vai falar, o porco não vai ouvir. Eu fico pensando muito nesse ensino de Jesus, né? Não lanceis vossas pérolas aos porcos, nem deis o que é santo aos cães, para que estes, se voltando contra vocês, vos dilacerem, para que estes, não aconteça que estes, se voltando contra você, vos dilacerem. Imagina um porco, aquele do chiqueirinho lá, certo, Rodrigo? O pessoal da roça gosta de um capadinho lá e tal, né? Está lá no chiqueirinho. Aí você consegue umas pérolas desse tamanho assim, de altíssimo valor, brilhantes, uma cor linda, um monte de pérolas. Um conjunto de pérolas dessa deve valer hoje 20 milhões de reais. Um grande conjunto de pérolas de alto valor, 20 milhões de reais. Aí você chega lá com um pacotinho, um pratinho com pérolas que vale 20 milhões de reais. Aí você joga para o porco. Irmã Karina, você joga para o porco as pérolas de 20 milhões de reais. O que o porco faz? Puxa vida, eu vou comprar Cargill. Vou ser dono da Cargill, vou ter ração da melhor qualidade todo dia. O cara me deu 20 milhões de reais aqui, em pérolas. O porco te agradece, não é isso, irmão? É isso, irmão? Obrigado porque você me deu essas pérolas de grande valor. O que o porco faz na hora que você joga a pérola para ele, irmão? Ele dá uma dentada nela. A pérola é dura pra caramba. Ele vai quebrar o dente. Vai ver que não é milho, não é ração, não é lavagem. Ele vai se voltar contra você e vai te morder. Esse é o pago que você tem por dar a ele uma pérola de grande valor, a agressividade dele. Então Jesus falou isso, tem pessoas que você dá o melhor que existe, você dá o evangelho puro, a palavra de Deus, o melhor ensinamento, a melhor palavra. A pessoa não vê o valor daquilo, ela quer lavagem, falei pesado? É igual um porco, ela quer lavagem. Me dá lavagem, lavagem eu fico satisfeito. Convida para mim naquele lugar bem sujo que eu vou gostar. Paga para mim uma pinga, várias pingas, que eu vou falar que você é o melhor amigo meu. Mas não vem me falar de Jesus, não. Certo? Você está dando para ele a pérola de grande valor, mas ele quer lavagem, porque é porco. O que Jesus falou? Não dê as suas pérolas aos porcos. Não dê. Não é porque você é mau, não. É porque o porco não entende isso. O porco vai machucar você, ofender você, perseguir você. Então existe um momento em que a gente não pode falar com as pessoas.
E Jesus fez isso. Provavelmente ele não falou com Pilatos, porque ele bem podia ter evangelizado Pilatos ali, né? Mas ele não falou, muito provavelmente porque não adiantava. Pilatos não tinha coração para ouvir ele. Lembra quando Jesus falou, eu falo por parábolas? Para que aqueles que estão ouvindo não entendam? Você fala, mas que coisa maluca, né? Como é que ele fala para a pessoa não entender? O que ele quis dizer é o seguinte, a parábola é um filtro natural. Quando ele ensina por parábolas, ele está ensinando com um filtro natural. Só vai entender quem tem coração para entender. Quem não tem coração para entender, a parábola é só uma historinha sem sentido. Então existe um fato que eu estou fazendo um parênteses longo aqui, que tem a ver com a verdade. Não sei se você já observou isso na vida. Tem pessoas que não amam a verdade. Quem já percebeu isso? Elas não amam a verdade. São as pessoas que dizem assim, me engana que eu gosto. Lembra o que ele falou para Pilatos antes, no versículo 37, no final? No final do versículo 37, João 18, 37. João 18, 37. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo. 2 pontos. Para dar testemunho da verdade. Jesus falou, eu nasci e vim ao mundo, Deus me enviou. Eu estou aqui com uma missão muito clara. Eu vim aqui para falar a verdade. E aqueles que são da verdade, que amam a verdade, vão ouvir a minha voz. Consequentemente, está embutido aí, implícito. Aqueles que não amam a verdade, vão fazer o quê? Não vão ouvir a minha voz. Vão me odiar, vão me rejeitar. Não vou citar aqui, não vamos abrir a Bíblia, não vou mostrar o versículo não, mas você sabe que está escrito assim na Bíblia. Jesus falou assim, não estranheis se o mundo vos odeia. Porque antes de odiar a vós, odiou a mim. Por que Jesus é odiado? Você já parou para pensar nisso? Por que pessoas odeiam Jesus? Fala, mas não é possível que tenha alguém que odeia Jesus? Tenho aí, claro que tenho aí. E muitos. Eu não acredito no que eu vou falar aqui, não acredito. Pode até ser verdade, não vou questionar profundamente, né? Não posso dizer que é absolutamente mentira, mas eu não acredito no que eu vou falar aqui, mas eu vou falar. Certa vez me deram de presente um livro de um homem que disse que foi para o inferno. Então ele conta a história dele, ele disse que foi arrebatado em espírito para o inferno, ele foi levado ao inferno, né, ao mundo dos mortos, ao lugar de tormento, onde está aquele rico lá do episódio do rico e do Lázaro, onde está quente, né, fogo não apaga, bicho não morre, onde é ruim, né, já está num lugar de tormento já. Não é a Geena final, porque a Geena final está fechada até hoje, não tem ninguém lá, né? Os homens que vão inaugurar a Geena é o anticristo e o falso profeta. O diabo só vai para a Geena 1000 anos depois. Então esse homem disse que foi arrebatado ao lugar de tormento no Hades. Ele disse que Jesus levou ele lá. Ok, até faz sentido, não estou dizendo que é verdade, não estou falando que é verdade, mas faz sentido, porque eu diria o seguinte, com Jesus até para o inferno eu for, certo? Com Jesus até para o inferno eu vou. Amém? Porque onde está Jesus é o céu, né? Onde ele estiver do lado dele, ali pertinho dele, não é inferno, né? É como se você fosse numa redoma, né? Vou visitar o inferno com Jesus do meu lado. Então é como se você criasse ali aquelas naves espaciais, né? O pessoal vai no fundo do mar e tal, naquelas redomas. E ele contou uma história, ele disse assim, quando ele chegou no inferno, no lugar de tormento, pode até ser verdade, viu, irmãos? Eu não acredito não, mas pode ser verdade, porque o que ele falou é consistente com a Bíblia. Ele disse que, a primeira coisa que ele viu, que o inferno é separado por lugares. As pessoas não ficam tudo junto ao mesmo tempo, não é igual a Cracolândia da vida, onde tem tudo ali misturado, não. Ele disse que o inferno tem lugares diferentes. Então tem o lugar dos estrupadores, o lugar dos assassinos, o lugar dos mentirosos e assim por diante. E Jesus levou ele num lugar lá do inferno,
onde estavam os religiosos. E ele disse que chegou lá, tinha um pastor no inferno. Alguém se escandaliza por saber que vai ter pastor no inferno? Eu não me escandalizo, não vai ter. Vai ter pastor, vai ter ancião, vai ter bispo, vai ter arcebispo, vai ter papa, vai ter tudo. Está lá no inferno. E ele estava com a Bíblia aberta, pregando no inferno, irmão William. A Bíblia aberta, pregando no inferno para um monte de gente lá no lado religioso do inferno. Eu achei curioso que tem Bíblia no inferno. Você acha que não poderia ter? Eu acho que tem que ter. Faz sentido ter, melhor dizendo, porque já pensou a Bíblia no inferno? As pessoas lendo a Bíblia, lendo sobre o céu e não estando lá, o inferno vai ficar mais infernal ainda, né? E ele estava pregando com a Bíblia aberta lá, pregando para as pessoas. Aí Jesus chegou com ele. A hora que Jesus chegou, ele viu Jesus chegando, ele se ajoelhou e falou assim: ó, meu Senhor Jesus maravilhoso, eu te amo, me tira desse lugar. Ajoelhado, louvando a Jesus. Aí ele disse que Jesus olhou para ele e falou assim: mas você roubava os dízimos da igreja. Você abusava de irmãs na igreja. É justo que você esteja aqui. Quando Jesus falou isso, esse homem disse o seguinte: aquele pregador tão piedoso, tão religioso, se levantou dos seus joelhos e começou a vociferar contra Jesus, insultos e ofensas e blasfêmias. Pá, e pá, e pá, e pá, e pá. Para mim faz todo sentido. Ele era religioso, pregador, pastor, mas não suporta a verdade. Quando Jesus falou a verdade sobre ele, ele fez o que Jesus falou. Ele se tornou um porco que se foi contra aquele que falava a verdade. Ou seja, parece que o critério que Deus usa para decidir sobre a salvação ou não de uma pessoa é o quanto ela ama a verdade ou não ama a verdade. Eu vou ver isso com você na Bíblia agora, em João capítulo 3, na conversa de Jesus com Nicodemos. João 3, não vou ler todo o texto, né, não temos muito tempo, mas eu vou começar ali, onde a gente conhece mesmo, João 3,16. Esse versículo, né, esses versículos aí são parte da conversa de Jesus com Nicodemos. Então, Jesus está falando com Nicodemos assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18, quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19, presta atenção, minha irmã, irmão, no versículo 19. E o julgamento é este. Ou seja, ele está mostrando o critério que Deus usa para decidir se põe uma pessoa no céu ou põe no inferno. Vou fazer um parênteses aí. Contra o calvinismo. O calvinismo diz, num dos itens do calvinismo, que Deus escolhe pessoas para salvar sem critério algum, que eles chamam de eleição incondicional. Deus, ele não usa critério nenhum para decidir se uma pessoa vai ser eleita para salvação ou não vai ser eleita para salvação. Deus simplesmente vai na humanidade inteira assim, pinça algumas pessoas, eu vou salvar essas pessoas, o resto eu vou mandar para o inferno. Por quê, Deus? Por nada, eu fui com a cara desse pessoal aqui, eu não fui com a cara dos outros. O calvinista que estiver ouvindo isso vai falar que eu sou falso, que não é isso sim. É isso sim. O calvinismo é isso sim. A eleição incondicional do calvinismo é exatamente isso que eles falam. Que Deus não usa critério algum para decidir se salva ou não. Isso é falso, é errado e beira a blasfêmia. Beira a blasfêmia, porque fala que Deus é quem põe as pessoas no inferno. Porque ele não escolheu ela para ser eleita para a salvação. Então ele que pôs ela no inferno, sem ela ter feito nada demais, diferente dos outros que foram eleitos para a salvação. Porque pecadores todo mundo é. Veja que aqui Jesus está ensinando o contrário disso. Ele fala assim, versículo 19, o julgamento,
Aqui fala condenação. Vamos colocar na Almeida atualizada, irmão, a ARA, Almeida Revista Atualizada? Porque é a mesma coisa, né? Mas só para ficar. O julgamento é esse, ou seja, o critério com que Deus julga é esse. Então Deus tem critério. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Ele está continuando a explicar. Porque todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguídas as suas obras. Deixa eu só comentar uma coisinha antes. Volta no 20, irmão. Esse escritor que falou que foi ao inferno, eu não digo que ele não foi, viu, irmão? Vocês estão entendendo? Eu não acredito, mas é muito possível, nada do que ele falou é contra a Bíblia. E olha para você ver, por que a pessoa não se chega para a luz? Porque é Jesus, para o seu comportamento não ser arguído, para não ser questionado. Esse pastor que estava no inferno, Jesus questionou o comportamento dele, mas você roubava os dízimos da igreja e abusava das mulheres da igreja. Questionou, ele arguiu a obra do cara. E é isso que Deus faz. Deus argui as nossas obras. E esse aí que você está fazendo, o que é isso? Ele não fez isso com Caim? Deus chegou para Caim, cadê o teu irmão? Deus sabe fazer a pergunta certa, né? Tuf. Pegou na veia do Caim, né? Cadê teu irmão? O que Caim falou? Uai, eu não sou o protetor do meu irmão, não, não tem nada a ver com ele, não, ele que se dane, ué. Pronto, já revelou o coração, né? Deus argui as nossas obras. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Quem não ama a verdade, não suporta essa pergunta. Você não pode ser questionado. Quem conhece pessoa que não pode ser arguída? Você não pode perguntar para ela nada. Você fala assim, esse negócio está meio errado. A pessoa não suporta isso. Acho que todos nós conhecemos alguém assim. Elas não querem que as suas obras, seu comportamento, obras aqui tem um sentido de comportamento, né? Que a gente faz ou não faz. Não pode questionar. Não, por que você está me questionando? Por que você está me perguntando? Não, mas eu te vi num lugar meio esquisito esses dias lá, um lugar assim suspeito. Uma vez alguém me perguntou, você pastor, esses dias parece que eu te vi ali, tarde da noite, perto do cemitério ali. Eu falei, não, irmão, não estava lá não, essa você enganou. Eu tenho um álibi, pode ficar tranquilo. Eu não estava lá não. Mas o irmão me perguntou e não tem problema perguntar não, deve ser alguém parecido com eu, né? Comigo, né? Porque aqui ao redor do cemitério aqui é um lugar meio suspeito, era, né? Não sei como é que é hoje ainda, aqui é um lugar meio suspeito, né? Então, o que eu estava, ele me viu lá, ele achou que me viu lá. Era tarde da noite. Falei, não, irmão, não era eu, não. Mas eu não achei ruim da pessoa me perguntar, não, irmão Ed. Ele perguntou eu, na cara dura, ó, pastor, eu te vi esses dias lá perto do cemitério. Não, irmão, não era eu, não. Ele tem razão, pode me perguntar, ué. Pode me perguntar. Se fosse eu ia falar, né? Se eu estivesse pecando, né? Deus me livre. Ou então, não, irmão, é um mal entendido. Eu estava lá fazendo alguma coisa de Deus, viu? Eu tenho álibi, viu? Eu tenho álibi. Eu tenho quem confirme a minha história. Brincando com coisa séria. Só para descontrair um pouquinho. Então, não se chega para a luz. Olha o 21 agora. Quem pratica a verdade. Olha que legal. Você percebe que Jesus é exato nas palavras? Ele não falou quem pratica a justiça. Ele não falou isso. Por que ele não falou quem pratica a justiça? Por quê? Irmão, por que Jesus falou quem pratica a justiça vem para a luz? Por quê? Porque ninguém pratica a justiça. Praticar a justiça é não pecar. Todo mundo peca. Então ele com muita sabedoria, por isso que eu falo, irmão, irmã, ame a Bíblia. Ame a Bíblia porque a Bíblia tem a palavra exata que precisa ter. Cada palavra da Bíblia é correta, revela, mostra, ensina. Por isso que Paulo fala lá a Timóteo na sua segunda carta, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação do homem e da mulher, na justiça, para que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Leia a Bíblia, irmã, e leia a Bíblia, irmão. Não é um livro comum. Preste atenção em cada palavra que está escrita. A palavra está certa. A palavra ensina ali. É aquela palavra que tinha que estar. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. São pecadores que praticam a verdade, não praticam a justiça. Pecador nenhum pratica a justiça. Por isso que ele é pecador. Mas tem pecadores que praticam a verdade, que amam a verdade.
Está vindo para a igreja aqui uma família, né? O irmão André com a irmã Gislene. Se eles estiverem me assistindo em casa, me permita, irmãos, dar o testemunho de vocês. A gente estava conversando, né? Eles vão ser batizados dia 12 de junho, em nome de Jesus. Os dois estão aceitando Jesus juntos. E vão vir ele e os 4 filhos para a igreja, né? Então, assim, naquele momento lindo de conversão, e o André me falou assim: pastor, eu já fiz muita coisa errada na vida, mas eu não aceito mentira. Fiz coisas erradas, mas eu sabia que eu estava errado. Eu sabia que eu estava errado. Eu não aceito ser enganado. Eu posso estar no erro, mas eu não me iludo com o erro. É esse tipo de situação que é amar e praticar a verdade. Eu já contei inúmeras vezes aqui a minha experiência com as prostitutas, né? Com uma prostituta em especial. Eu não fui procurar prostituta, viu, irmão? Eu fui num local de prostituição com a minha esposa. Fala: o que você foi fazer lá, Marcelo? Ué, deixa eu contar a história para não ficar mal entendido aqui. Quantos se lembram do pastor Edson aqui, da pastora Débora? Então, o pastor Edson, a pastora Débora, a avó do pastor Edson, era dona de um local de prostituição em Lavras, né? Muito conhecida no passado, zona da FIA, né? Era assim que o pessoal falava, né? A FIA, a zona da FIA, ficava lá no Gato Preto. A dona daquele bordel lá era a avó do pastor Edson. Você vê, né? O neto se converteu, tá vendo, irmão, irmã? Pode pregar para o filho da prostituta, para o neto da prostituta, porque o Edson, né, o nosso irmão Edson, neto de uma prostituta, se converteu e é homem de Deus até hoje. E ele, muito evangelizador, né, ele falou: pastor Marcelo, eu quero evangelizar as mulheres que vivem lá no bordel da minha avó. Você vai comigo? Eu falei: vou, aí. E ele conversou com a avó dele, uma terça-feira, fechou o bordel, o dia inteiro fechado. A avó dele concordou. Lá tinha umas 30 mulheres, o lugar era grande lá. Quartinhos para todo lado, 30 mulheres lá que moravam lá, né? Eram as funcionárias lá do bordel, né? Vamos chamar assim. E foi o Edson, a Débora, eu e a Nilma. Fomos nós 4. Não tinha cliente lá, foi fechado, nesse dia, para nós evangelizarmos as mulheres. E nós fomos de quartinho em quartinho, elas ficavam nos quartinhos. Nós fomos de quartinho em quartinho. Uma lá, inclusive, o Edson entrou com a Débora, a moça estava pelada, meu Deus do céu. Nossa, foi uma gritaria. Mas tudo bem. E aí, numa delas, eu fui com a Nilma, né? E a moça, a mulher, falou assim: eu sei que eu estou errada. Eu sei que isso não agrada a Deus. Eu sei que esta vida que eu estou levando não é correta. Mas eu tenho um filho, eu estou precisando sustentar ele, e eu vou sair dessa vida porque eu sei que não agrada a Deus isso eu sei que não é correto. Para mim, isso é um exemplo de uma mulher pecadora, porém ama a verdade. Ela não se... Outras desdenharam, né, má vontade e tal. Essa não, essa foi diferente. Então, vamos voltar lá na Bíblia? A fim de não serem arguídas as suas obras. 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. É interessante, a pessoa está no pecado ainda, mas já está fazendo uma vida em Deus, porque Deus é a verdade. E a pessoa, mesmo errando, ela ama a verdade. Vamos dizer, às vezes ela erra querendo acertar, mas ela ama a verdade. Agora, veja você no final de Apocalipse, o critério que Deus vai usar para condenar uma pessoa. Apocalipse 22, 17. Não. 15. Apocalipse 22, 15. Então, outra vez o critério para condenação e salvação. Fora do céu ficam os cães aqui são as pessoas perversas, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e para fechar toda a classe de pessoa que vai ser condenada, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Você percebe lá com Nicodemos, Jesus fala: quem ama a verdade se aproxima de mim. Pode estar no pecado, mas eu atraio ele, eu atraio ela. Os que amam a verdade, ouvem a verdade e vão se aproximar de mim. Mas aqueles que amam e praticam mentira, não vão se aproximar de mim, por isso vão ser colocados no inferno. Então, a verdade,
se levanta na Bíblia como o critério fundamental para a salvação e perdição. Amar a verdade ou não amar a verdade é o critério último para Deus decidir se nos salva ou nos condena. Por isso que eu falo que o calvinista está errado. A eleição não é incondicional, ela é condicional. Deus escolhe com base no amor que a pessoa tem ou não tem para com a verdade. E quem decide amar a verdade ou amar a mentira somos nós. Ou alguém ousa dizer que é Deus que põe em nós o desejo de amar a verdade e põe em nós também o desejo de amar a mentira. Quem falaria uma loucura dessa? Isso é uma blasfêmia. Dizer que Deus é que faz o homem mentir. Nós lembramos até de Tiago, né? Apóstolo Tiago, que fala, Deus não tenta ninguém, nem mesmo ele pode ser tentado pelo mal. Pelo contrário. Vamos lá para Tiago? Nós vamos aprender com a Bíblia. Quantos amam aprender com a Bíblia além de mim aqui? A Bíblia é maravilhosa. João 17, Jesus definiu a verdade. A gente não leu, né? Só projetou. Lá em João 17, Jesus disse, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade. A verdade não é o que o homem pensa, o que os escritores dizem, o que as circunstâncias falam. A verdade é o que a Bíblia diz. A Bíblia fala, isso é verdade, ponto final. Ah, mas não parece, só não parece. A tua palavra, ó Deus, é a verdade. Isso é definição de verdade. Jesus definiu a verdade. Perceba que quando Jesus define a verdade como a palavra de Deus, como a Bíblia, ele diz também assim, olha, a verdade não é o que você vê. Quem é muito antigo na fé, lembra de um cântico. Esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu olho ao meu Senhor. Não olho circunstâncias, não, olho seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Essa música antiga, esse louvor antigo, reflete isso. A verdade não são as circunstâncias da sua vida. Se você ficar olhando as circunstâncias da sua vida, está difícil, eu estou sem dinheiro, eu estou com doença, e tal, as coisas são difíceis. Se você ficar olhando as circunstâncias, você vai errar. Porque a verdade não são as circunstâncias que você está olhando. Qual que é a verdade? É o que a Bíblia fala. O meu Deus em glória há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Estou passando aperto, mas eu vou sair dessa. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Estou passando pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou temer, porque a verdade é essa, que Deus está comigo no vale da sombra da morte. Se você ficar olhando para a sombra da morte que está no vale, você desespera. Mas a verdade não é a sombra da morte que está no vale. Isso significa que nós cristãos não podemos andar pelo que nós vemos pelos olhos da carne. Não podemos andar por circunstâncias momentâneas, nós temos que andar pela fé na palavra de Deus. Nós temos que profetizar a palavra de Deus sobre as circunstâncias. Profetiza a palavra, profetiza o que a Bíblia fala na sua vida. Amém. Para a gente terminar lá em Tiago, né? Capítulo 1, verso 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque é possível que tenha alguma pessoa que vai dizer assim, não, eu amo a mentira porque Deus colocou em mim gostar de mentira. É possível. Provavelmente você vai ouvir pecador falar assim, não, eu peco porque Deus colocou em mim a vontade de pecar. Deus é que é culpado por eu pecar, porque Ele que pôs em mim a vontade de fazer pecado. Eu não posso lutar contra isso, porque Deus é que pôs em mim a vontade de pecar, gostar de pecar. Eu já ouvi isso, viu? Gabinete, já ouvi isso. Eu peco, pastor, é porque Deus colocou em mim, o pecado é gostoso, Deus que pôs isso em mim. Por isso que eu não posso largar, porque como é que eu vou lutar contra Deus? Deus é que colocou em mim o gostar do pecado. Você fala, não é possível que tem pessoas que falam isso. Toda vez que você lê alguma coisa na Bíblia absurda, sabe que existe esse absurdo na vida, viu? Tem gente que vive aquele absurdo. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Versículo 14. Qual é a origem do pecado? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria
Cobiça. Ou seja, a origem do pecado está no próprio homem. Quando eu e você pecamos, é porque nós quisemos pecar. Nasceu em nós a vontade de pecar. A tentação vem, a cobiça vem, nos atrai, nos seduz, versículo 15, e uma vez concebido a união, no versículo 15, Tiago 1,15, Tiago 1,15 fala que uma vez que a cobiça, a gente se une à cobiça, né, dá à luz o pecado consumado gera morte. Então, nós estamos vendo aí pela Bíblia que o amor à verdade o amor à mentira, né, é uma decisão de cada um de nós. Vou terminar por aqui. O que é a verdade? A verdade é a Bíblia. A verdade é a Bíblia. É o que está escrito na Bíblia que é verdade. Não a minha opinião, não os meus sentimentos, não a opinião do pastor, nem do bispo, nem do arcebispo, nem do ancião, nem do papa, nem do profeta, nem do xamã, nem do pai de santo, nem de qualquer outro. A verdade é o que a Bíblia diz e cabe a cada um de nós amar a verdade absolutamente. Amém. Vamos consagrar nossos dízimos e ofertas ao Senhor? Vai ter apresentação de crianças hoje, irmão Hélio? Você vê com as irmãs lá? Vamos consagrar as nossas vidas antes? Você pode pôr a mão no seu coração? Pai Santo, juntos aqui como igreja, diante da Tua palavra, Senhor, diante da Bíblia, Senhor, diante da Bíblia, diante do que está escrito na Bíblia, nós consagramos a nossa vida, a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso discernimento, a verdade da Tua palavra. Nós declaramos aqui que não queremos andar por vista. Enche-nos, Espírito Santo, dessa convicção da verdade, que sejamos, Senhor, pessoas que não negociam a verdade, de jeito nenhum, mesmo com dano próprio, mesmo com perdas próprias, a paz, se possível, a verdade sempre, Senhor. Nós, aqui nesta manhã, diante da Tua palavra, nós regozijamos-nos porque nós somos pessoas que nos aproximamos da luz que é Cristo. Preserva em nós, Senhor, esse amor pela verdade o tempo todo. Tira de nós toda inclinação, Senhor, para uma mentira vantajosa. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos fale. Espírito Santo, nós te pedimos em nome de Jesus, tira de nós toda inclinação para mentiras vantajosas. Oh Deus, nós amamos a verdade e praticamos a verdade. Essa é a nossa fé. E nós consagramos nossos dízimos e ofertas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, vão recolher onde você está. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com os irmãos. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. A verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aleluia, se coloque de pé nesse momento. Aleluias. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Proclame aquele que fez os meus mandamentos, guarda
amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a presença do Espírito Santo da verdade seja sempre contigo com a tua casa. Glória a Deus, estamos terminados. Uma salva